vai ser com o professor Antônio Celso Busnaga, que é professor adjunto doutor do Departamento de Anatomia Médico conhecido de todos nós na cidade, e pelo seu grande conhecimento e dedicação, tanto docente como profissional, trabalhando em todas as hospitais da cidade na área de gastroenterologia cirúrgica, e vai falar para nós sobre o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Posteriormente, a gente vai ter um intervalo das perguntas e depois tem a palestra com o professor Dado. Então, a palavra ao nosso amigo Celso Busnaga, e que vocês podem perguntar bastante, que ele sabe bastante. Eu queria agradecer o pessoal da organização, também o Ceriberto, que deu essa oportunidade. Não sei se precisa de microfone. Esse tema de refluxo gastroesofágico é um tema bastante interessante, porque com o advento da videolaparoscopia, as cirurgias chamadas anti-refluxo, elas realmente aumentaram em número e muito. E a gente sempre se pergunta, né, o que está havendo? Será que a incidência dos doentes ou a frequência com que nós estamos vendo aumentou? Será que nós estamos vendo mais doentes com refluxo? Ou será que nós estamos operando casos que realmente não seriam operados antigamente na cirurgia a céu aberto? Então é um tema bastante fascinante, e mesmo porque, como alguns, quem sabe, assistiram uma palestra recentemente que tivemos aqui lá no Hotel Sumatra, dada por pessoal de São Paulo e pelo pessoal de Curitiba, enfatizando que o refluxo gastroesofágico hoje em dia, quem sabe, seja a patologia que nós mais vemos no consultório. Embora nós sejamos cirurgiões, mas a grande maioria dos doentes que nós atendemos pela clínica do refluxo gastroesofágico. Nós aqui em Londrina não fazemos apenas a cirurgia do aparelho digestivo, nós também fazemos a clínica do aparelho digestivo. Então, vamos lá. Então, eu não poderia falar em doenças do refluxo gastroesofágico sem começar dando uma noção de hérnia de hiato. Eu acho que a hérnia de hiato é um dos pontos mais controvertidos na cirurgia e na gastroenterologia clínica. Acredito que poucos são os médicos que realmente entendem a fisiopatologia e a anatomia e a importância clínica da hérnia de hiato. Então, a hérnia de hiato é uma herniação de um órgão abdominal, geralmente este órgão é o estômago, através do hiato esofágico no diafragma. Então, por isso nós chamamos hérnia de hiato. Nós temos dois tipos mais comuns de hérnia de hiato. É a hérnia por deslizamento e a hérnia por rolamento. Próximo slide. Então, vocês vejam, na hérnia por deslizamento, nós temos a estrutura chamada de fáscia endoabdominal, que é a fáscia que recobre o diafragma, e ela é proveniente da fáscia transversalis, e que ela é o limite superior do nosso abdômen, ela está intacta. Normalmente, usualmente, essas hérnias são pequenas e sem importância clínica. Esta fáscia endoabdominal, ela não está intacta, mas ela faz protusão através do hiato. Então, ela sobe para o mediastino posterior. Nesse tipo de hérnia, nós não temos um saco herniário. Então, ela não é uma verdadeira hérnia. A junção esôfago-gástrica, ela vai estar acima do diafragma. E nós vamos ter refluxo nesta hérnia por deslizamento apenas quando a membrana freno-esofágica, que é uma projeção de
fibras da faixa endoabdominal para o hiato, fixando o esôfago. Então nós vamos ter um refluxo quando essa membrana frenozofágica tem uma inserção baixa. Essa inserção baixa pode ser congênita ou adquirida. Então, dois pontos importantes. Primeiro, a fáscia endoabdominal, aquela fáscia que recobre o diafragma, a fáscia derivada da fáscia transversalis, está intacta. Segundo, a membrana frenoesofágica, que é a membrana derivada, proveniente da fáscia endoabdominal, que fixa o esôfago na junção, no hiato, nós só vamos ter o refluxo quando essa membrana esofágica tiver uma inserção baixa. Próximo slide. Então, na hérnia por deslizamento, este que é o grande ponto dessa palestra. É o refluxo que determina os sintomas, e é o refluxo que deve ser tratado. Então, nós não tratamos a hérnia por deslizamento em si. Quando a incidência de hérnia por deslizamento é muito grande. Mas, como eu falei, são geralmente hérnias pequenas, que não causam sintomatologia. Então, nós só vamos tratar estes pacientes com hérnia de hiato se eles apresentarem refluxo. Próximo slide. Então, aqui nós temos o paciente com a hérnia por deslizamento. O que nós vemos? Então, nós vemos o quê? Primeiro, vocês vejam, aqui é a junção esôfago-gástrico. Aqui é o diafragma, o hiato esofágico. Então, o que nós vemos? Esta fáscia endoabdominal, como eu falei para vocês, é a fáscia derivada da fáscia transversalis, a fáscia que recobre o músculo transverso do abdômen. Nós temos essa fáscia endoabdominal recobrindo o diafragma na sua parte inferior e a faixa endotorácica recobrindo o diafragma na sua parte superior, ou a parte torácica. Então, essa faixa endoabdominal, ela está intacta, ela faz essa projeção para dentro do hiato. A membrana frenoesofágica, veja, que é a projeção de fibras elásticas, fibroelásticas, da faixa endoabdominal, se inserindo na submucosa do esôfago, fixando o esôfago no hiato esofágico. Então, ela está aqui. Então, ela vai, se ela tiver uma inserção baixa, congênita ou adquirida, então vai aparecer no refluxo. Então, nós não temos um saco herniário verdadeiro. Então, a junção esôfago-gástrica está acima do diafragma, como vocês estão vendo aqui. Próximo. Na hérnia por rolamento, ela é rara. Essa sim é uma hérnia verdadeira. Por quê? Porque nós temos um defeito na membrana frenoesofágica. Havendo esse defeito na membrana frenoesofágica, então há uma herniação de um saco peritoneal. E essa herniação é feita através do defeito na membrana frenoesofágica. Então é por isso que é chamada de hérnia verdadeira. A junção esôfago-gástrico está abaixo do diafragma, diferente da hérnia por deslizamento, que a junção esôfago-gástrico está acima do diafragma. Essa junção que está abaixo do diafragma, ela é fixa por restos da membrana frenoesofágica. Então, a membrana frenoesofágica está rota, mas os restos desta membrana é que fixam esta junção esôfago-gástrica. Então, o esôfago está em sua posição normal. E nós temos, então, nessa hérnia por rolamento, nós temos uma ausência de refluxo. Nós não temos uma esofagite de refluxo. A hérnia por rolamento, ela se caracteriza mais por sintomas mecânicos, como nós vamos ver a seguir. Próximo. Então, vocês vejam, na hérnia paraesofagiana ou hérnia por rolamento, o que nós temos aqui? Então, nós temos uma rotura da membrana frenoesofágica e nós temos um verdadeiro saco herniário. Então, a membrana frenoesofágica está rota. Nós temos um verdadeiro saco herniário. A junção esôfago-gástrica, ela continua presa aqui ao nível do hiato esofágico por restos da membrana
que está sendo sufocado, e pode aparecer úlcera, pode rodar esta parte. Então, na hérnia paraesofagiana, uma vez feito o diagnóstico, a conduta é cirúrgica. A conduta é cirúrgica para evitar complicações. Próximo. Bom, como nós falamos, na hérnia por rolamento, a junção esôfago-gástrica está presa ao nível do hiato esofagiano. Como o aumento dessa hérnia, à medida que essa hérnia vai se tornando maior, esses restos da membrana faringeofágica que estavam segurando essa junção esôfago-gástrica pode se romper. E daí o que acontece? A junção esôfago-gástrica sobe. E nós temos o terceiro tipo de hérnia, que é chamada hérnia do tipo 3, ou hérnia por rolamento e por deslizamento. E à medida que essa hérnia vai se tornando cada vez maior, então o que acontece? Órgãos intraabdominais, como o baço, como o colo, eles se herniam para dentro do tórax, e então nós chamamos de hérnia tipo 4. Então, nós temos então hérnia tipo 1, a hérnia por deslizamento, hérnia tipo 2, hérnia por rolamento, hérnia tipo 3, rolamento mais deslizamento, e hérnia tipo 4, quando há uma herniação de vísceras abdominais para dentro do tórax. Perfeito? Então, esta é a classificação, uma das classificações de hérnia de hiato. Então, como vocês viram, enfatizo novamente, nós acreditamos que em termos de hérnia de hiato, não é a hérnia que deva ser tratada, a não ser na hérnia por rolamento. Mas na hérnia por deslizamento, que é a grande maioria que nós vemos, quem deve ser tratado é a doença do refluxo gastroesofágico. Próximo slide. Então, aqui entra o nosso assunto, que é a doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, ele é extremamente frequente. 10% da população tem refluxo constantemente. 30% tem refluxo intermitentemente. A maioria do refluxo ele não é patológico. É comum o refluxo pós-prandial. O refluxo só se torna patológico quando ele começa a causar distúrbios clínicos, como nós veremos. O refluxo, a doença do refluxo gastroesofágico, então, quando ele se torna, quando o refluxo se torna patológico, o que acontece? Ele prejudica a qualidade de vida. O indivíduo não pode comer porque ele tem azia, ele acorda no meio da noite com a boca cheia de líquido, ele acorda no meio da noite com azia. Tudo que come faz mal em termos de azia e outros sintomas, como nós veremos. Ela pode acometer adulto e crianças. O adulto ela tem um pico, o refluxo tem um pico aos 10 anos e aos 60 anos, ele repica aos 60 anos. E a doença do refluxo gastroesofágico nos jovens é devido ao maior poder agressivo das secreções, a secreção gastrointestinal, ou bilopancreática. E nos idosos é devido ao reduzido poder de defesa da mucosa esofágica. Próximo. Esses elementos anatômicos que devem ser conhecidos no manuseio da doença do refluxo gastroesofágico. Nós já mencionamos alguns, mas é importante, principalmente para os cirurgiões, que reconheçam e que entendam a anatomia do hiato esofágico, da junção gastroesofágica. Então, como nós vemos, primeiro é o âmago esôfago-gástrico. O segundo é a porção intraabdominal do esôfago, é extremamente importante. O hiato esofágico, ou a crura diafragmática, é aquela porção do hiato que se origina da coluna vertebral. A membrana freno-esofágica, como eu falei para vocês, e o esfíncter inferior do esôfago. Então vocês vejam, no ângulo esôfago-gástrico é extremamente importante, porque quando nós nos alimentamos, quando nós comemos, o fundo gástrico se enche de gás, principalmente. O que acontece? Este fundo gástrico, ele faz uma pressão no esôfago intraabdominal, fazendo uma espécie de uma compressão extrínseca
parcialmente o refluxo. O esôfago abdominal, extremamente importante. Nós sabemos que o esôfago tem a sua parte cervical, a parte intratorácica e a parte intraabdominal. Normalmente nós temos 5 centímetros, 4 ou 5 centímetros de esôfago que estão, centímetros estes, né, que estão dentro do abdômen. Então é muito importante. Nós sabemos que esta porção do esôfago que está dentro do abdômen, consequentemente, ele vai estar sob o efeito de uma pressão positiva. Quando nós temos uma inspiração, né, diminui a pressão do tórax e aumenta a pressão do abdômen. Então nós temos um efeito de pressão positivo nesta parte do esôfago, né, impedindo parcialmente também o refluxo. Porque nós sabemos que após a alimentação nós temos o nosso refluxo fisiológico. Né? O hiato esofágico, com as suas fibras musculares saindo do corpo vertebral, a porção plural, e abarcando o esôfago. A membrana fenoesofágica, que fixa a junção esôfago-gástrica e faz com que mantém, né, essa porção intraabdominal do esôfago. Então é extremamente importante a função da membrana fenoesofágica. E o esfíncter inferior do esôfago. Nós sabemos que a parte distal do esôfago, né, a pressão na parte distal do esôfago é de 10 a 20 milímetros de mercúrio maior do que a pressão no estômago. Então vocês vejam, se vocês imaginarem um sistema de vasos comunicantes, normalmente a pressão dentro do estômago é maior do que a pressão no esôfago. Então, quando nós nos alimentamos, invariavelmente nós teríamos um refluxo importante. Mas devido ao aumento da pressão, uma pressão aumentada no esfíncter inferior do esôfago, né, como eu falei, a pressão na parte inferior do esôfago sendo de 10 a 20 milímetros maior do que a pressão intragástrica, este refluxo normalmente não ocorre, porque todo alimento tenderia a subir para o esôfago intratorácico. Então, em termos de mecanismo que impede o refluxo, o esfíncter inferior do esôfago, isoladamente, é o mais importante. É devido à presença do esfíncter inferior do esôfago é que nós não temos um refluxo tão frequente. Ainda, vocês podem encontrar trabalho dizendo que esse esfíncter inferior do esôfago não é um esfíncter verdadeiro, com fibras musculares. Outros trabalhos já acreditam que realmente há um esfíncter verdadeiro na parte inferior do esôfago. Próximo slide. Então aqui vocês vejam, né, o fundo gástrico, como eu falei para vocês, e ao se distender com o estômago cheio, ele pressiona a porção intraabdominal do esôfago, causando uma compressão explícita e diminuindo o refluxo. Próximo. Aqui, como nós falamos, são a parte plural do diafragma, abarcando o esôfago intraabdominal, com seus vários tipos de ato esofágico, de pilar, vamos assim dizer, né? E que também é um dos mecanismos de defesa contra o refluxo. Próximo. E aqui, então, o que nós vemos? Então, nós vemos, como eu falei para vocês, o diafragma, né? Abaixo do diafragma, no limite superior do abdômen, é dado pela fáscia endoabdominal. A fáscia endoabdominal, que é derivada da fáscia transversalis, né, que é a fáscia que cobre o músculo transverso do abdômen. Essa fáscia endoabdominal, ao chegar aqui na borda do hiato, ela sofre um espessamento fibroelástico. Esse espessamento fibroelástico, ele penetra no esôfago, se insere na submucosa do esôfago e fixa o esôfago, quer dizer, fixa a junção esôfago-gástrica abaixo do diafragma. Então é muito importante, então, essa membrana freno-esofágica. Né? E aqui nós vemos, então, como nós conversamos, a área, a zona de alta pressão determinada
esofágico é importante quando se fala em hernia de hiato, quando se fala em refluxo, nós temos um conhecimento dessas estruturas que acabamos de conversar. Principalmente a face endoabdominal, a membrana freno-esofágica e o esfíncter inferior do esôfago. Próximo slide. Bom, no que se refere à clínica do refluxo gastroesofágico, hoje em dia, nós devemos ficar atentos, porque em termos de refluxo gastroesofágico, a clínica não é apenas azia, pirose, queimação retroexternal. Nós temos uma gama enorme de sintomatologia, e principalmente aquelas manifestações extra-gastroenterológicas, as manifestações respiratórias, as manifestações otorrinolaringológicas, que são extremamente importantes no que se refere à doença do refluxo. Então, vocês veem, a queixa, obviamente, mais importante, de mais de 50% do paciente, é a azia, é a queimação epigástrica ou a queimação retroexternal devido ao refluxo. Então, o refluxo fisiológico, todos nós temos, ele é passageiro. Os mecanismos de defesa do esôfago, o clareamento do esôfago, a salivação, lavando esse refluxo acontece e o refluxo não se manifesta por longo tempo. Mas aquele refluxo, a azia, a queimação que se torna constante, incomodativa, então este é o refluxo patológico. Regurgitação, importante, então o paciente ele apresenta a subida da secreção secreção gástrica para o esôfago que vem até a boca. Então, principalmente nos obesos, no meio da noite, eles são acordados com a boca cheia de secreção gástrica. A disfagia também pode ser uma queixa de pacientes com refluxo, normalmente associada não a uma esofagite sem complicação, mas já uma esofagite com complicação, tal como a estenose de esôfago. Muito cuidado com pacientes que chegam com queixa de disfagia e ao se fazer a endoscopia, vocês não notam uma estenose, um estreitamento. Então, muito cuidado, nós temos que pesquisar outras causas de disfagia. Mas, normalmente, a disfagia em doenças do refluxo gastroesofágico, ela está associada com estenose do esôfago devido ao refluxo. Odinofagia, dor à deglutição, pode ser a consequência do refluxo, mas aqui, volta a lembrar, muito cuidado, distúrbios motores do esôfago, espasmos esofagianos podem causar odinofagia. Dor torácica, extremamente importante. Normalmente nós recebemos o paciente que chega, já vem do cardiologista com dor torácica, já foi investigado em termos cardiológicos, já foi feito teste de esteira, já foi feito eletrocardiograma, tudo que você possa imaginar, e o cardiologista achou que a dor torácica desse indivíduo não é de origem cardiológica. Então, ele refere esse paciente ao gastroenterologista. A dor torácica, então, pode ser devido ao refluxo, ela pode ser devido ao espasmo esofagiano, a dor torácica pode ser devido a alterações músculo-esqueléticas, a dor torácica pode ser associada com a síndrome do pânico. Pacientes com síndrome do pânico apresentam frequentemente dor torácica, e hoje em dia até se fala no esôfago irritável, o esôfago que absorve todas as tensões do dia a dia. Então, muito cuidado com o paciente que se apresenta com dor torácica. Nós vamos ver, temos que pensar no refluxo, mas também vamos lembrar dessas outras causas. Olha aqui, paciente com cialorreia, excesso de saliva, pode ser consequência do refluxo gastroesofágico. Paciente com broncos histéricos, é aquele paciente que tem a sensação de que está engasgado, paciente que tem a sensação de que tem alguma coisa parada no esôfago.
Ele está frequentemente engolindo porque ele acha que tem alguma coisa parada, ou aqui no esôfago proximal, no esôfago cervical, ou no esôfago intratorácico. Sensação de queimação na garganta, ou sensação de queimação na boca, devido ao refluxo. Pigar, nós tivemos um paciente que se apresentou todo o tempo com pigar, devido ao refluxo gástrico. Náusea, arroto, soluço, sensação de peso gástrico, perda de sangue, que se caracteriza por uma anemia ou uma hemorragia. Então vocês vejam que a gama de sintomatologia que nós podemos encontrar é enorme. Próximo slide. Aqui, então, nós temos o refluxo gastroesofágico causando manifestações respiratórias. Então, tais como asma ou broncoespasmo. Normalmente, esses pacientes apresentam broncoespasmo ou asma na idade adulta, ou broncoespasmo após a alimentação. Tosse, é muito importante. Aquele paciente que não se encontra uma causa respiratória de tosse, pense em refluxo gastroesofágico. Pneumonia de aspiração, principalmente pacientes idosos, acamados, que apresentam pneumonia de repetição, pense no refluxo. Abscesso de pulmão, bronquiectasia, consequência à ingestão do refluxo. Próximo. Então, nós temos aí alguns diagnósticos diferenciais da LDA, como nós falamos. Doenças cardiovasculares e angina, aerofagia, doença ulcerosa, carcinoma do esôfago, doenças da policistopatias, diverticulose e acalase do esôfago. Então, algumas das considerações que nós devemos pensar no diagnóstico diferencial da doença do refluxo gastroesofágico. Próximo. Bom, então como é que nós vamos fazer o diagnóstico desse paciente em que nós suspeitamos clinicamente que ele tem doença do refluxo gastroesofágico? Então, endoscopia digestiva alta, com biópsia de esôfago, a pH-metria esofágica prolongada, que hoje em dia realmente é extremamente importante, a radiologia, que ainda tem o seu papel, a cintilografia e os testes de perfusão do esôfago, ou aqui o teste de Bernstein, que é a infusão de 0,1 normal ácido clorídrico no esôfago, para ver se reproduz a sintomatologia do paciente. Então, é importante. O paciente que chega ao consultório, você fez a anamnese, suspeitou de doença do refluxo gastroesofágico, então, eu acho que é importante sempre você encarar o paciente em si. Paciente jovem, queixa não muito frequente, não muito intensa, você pode muito bem tratar esse paciente sem recorrer a meios diagnósticos. Paciente mais idoso, com queixas frequentes, então você deve recorrer ao nosso armamentário diagnóstico. Então, acredito que hoje em dia, o exame mais comum que nós pedimos é a endoscopia digestiva alta. Próximo slide. Então, vocês vejam, antes de entrarmos na endoscopia, só para lembrar que, às vezes, apenas um raio-x de tórax é o suficiente para fazer o diagnóstico. Se você tem uma suspeita clínica, ou, às vezes, você pode até ter um paciente que, por motivo qualquer, fez um raio-x de tórax, e aqui você vê um líquido dentro do tórax, diagnosticando uma parte do estômago dentro do tórax, no intestino posterior. Simplesmente pelo raio-x de tórax, você fez o diagnóstico de uma LDA. Refluxo daí, mais para frente. Próximo slide. Então, novamente aqui a radiologia, onde nós temos o caso clássico de uma hérnia com deslizamento, com aqui o anel de Chatsky, que ela normalmente, quando nós encontramos esse anel de Chatsky, que é um estreitamento do esôfago, que está normalmente associado a doenças do refluxo. Então, hérnia de deslizamento e doenças do refluxo. Nós vemos aqui a porção gástrica, olha, então, acima do
diafragma. Próximo. Aqui, o raio-x de esofo de estômago do duodeno, mostrando uma hérnia por rolamento, em que nós temos a junção esofogástrica aqui embaixo e parte do estômago dentro do tórax. Então, essa ainda é a radiologia convencional, que às vezes é importante, principalmente naqueles pacientes com dor torácica, que você suspeita de espasmo esofagiano. Então, nós vamos ver o esôfago com aquelas ondas de constrição, de espasmos devido à constrição esofágica. Então, tem ainda no seu lugar a radiologia. Próximo. A endoscopia. Na endoscopia, obviamente, o que nós procuramos? Nós procuramos pelo refluxo, que se caracteriza pela esofagite. A doença do refluxo, que aqui nós estamos procurando a esofagite. E a esofagite vai ser diagnosticada de acordo com aquela classificação que o endoscopista está acostumado. Então, aqui tem uma classificação de Skinner que ele usa no seu capítulo de arte de esofagite, em que ele dá como grau 1 de esofagite, é aquela que nós encontramos apenas hiperemia e sem ulceração. Grau 2, uma ulceração acima da junção esôfago-gástrico. Grau 3, quando já tem um certo enrijecimento, stiffness da mucosa do esôfago. E grau 4, quando ele encontra estenose. Obviamente, na esofagite, nós também devemos procurar pelo esôfago de Barrett, que depois nós podemos comentar alguma coisa. Próximo. Aqui é uma classificação seguida pelo Dr. Espinosa, chamada classificação endoscópica da esofagite. Aqui eles usam o grau A, uma ou mais soluções de continuidade menores do que 5 milímetros. Grau B, pelo menos uma solução de continuidade maior que 5 milímetros, mas não confluente. Grau C, solução de continuidade confluente, mas não circunferencial. Grau D, solução de continuidade circunferencial. Então, é extremamente importante, na suspeita da doença do refluxo gastroesofágico, que nós caracterizemos a esofagite. Nós diagnostiquemos a esofagite. Uma vez diagnosticada a esofagite, está feito o nosso diagnóstico. Agora, o problema é quando nós não temos evidência de esofagite num paciente que tem clínica característica de doença do refluxo gastroesofágico. Aquele paciente que tem azia, tem queimação retroesternal, e você faz endoscopia, não tem esofagite, não tem evidência de refluxo. Próximo. Então, acho que dá para apagar um pouquinho mais aqui. Então, aqui Então, é uma endoscopia, a slide seguida pelo Dr. Espinosa aqui, e que nós vemos uma esofagite, segundo a classificação de grau 1. Próximo. Aqui é o mais intensa, de grau 2, e próximo. É que nós já vemos uma esofagite com presença de uma tumoração, mais tarde da biópsia, era um adenocarcinoma. Então aqui poderia estar com o esôfago de Barrett com adenocarcinoma. Próximo slide. Então é muito fácil. Então é muito fácil para nós, nos facilita muito quando nós temos um paciente que chegou ao consultório com a clínica característica de doença do refluxo gastroesofágico, vocês viram que é a queimação, a azia, a pirose, e nós fazemos a endoscopia e diagnosticamos claramente uma esofagite, uma hérnia por deslizamento, esofagite ou esofagite sem hérnia por deslizamento. Então, este paciente realmente está pronto, eu acredito, para que a gente possa tratar. O mais difícil são aqueles pacientes que não se apresentam caracteristicamente. Então, como eu falei para vocês, é o paciente com disfagia e sem estenose de esôfago, é o paciente com dor torácica. Então, esses pacientes, é que daí nós temos que lançar mão de outros testes
como nós vamos ver, a pH-metria esofágica prolongada, a manometria de esôfago, né? E os testes de perfusão do esôfago. Então, vocês vejam, a pH-metria esofágica prolongada, quais são as indicações? Primeiro, paciente que se apresenta com dor torácica, né? Nós sabemos que o refluxo ocorre toda vez que o pH do esôfago estiver abaixo de 4. Então, você vai monitorizar esse paciente, né? Então, como nós estamos dizendo, prolongado. Então, hoje é como se fosse um holter do esôfago. O paciente vai, é instalado um sistema em que ele passa o dia inteiro monitorizando o seu pH intraesofágico. E toda vez que ele sentir ou a dor torácica, ou qualquer coisa que ele acredita que seja um sintoma, ele registra. Então, nós vamos poder fazer uma análise, né, do tempo que ele ficou monitorizado com o refluxo que ele teve. E vermos aí, então, daí o que é fisiológico e o que é patológico. Então, é extremamente importante. Então, dor torácica. Cada vez que o indivíduo tem um acesso de dor, ele tem refluxo, o pH do esôfago dele cai abaixo de 4, então fica bem caracterizado que essa dor torácica é devido ao refluxo. Então, também tem indicação da pH-metria esofágica para ver se o seu esôfago está sendo banhado pelo suco gástrico no globos histéricos. Aquele paciente tem sensação de que alguma coisa está entalada, está impedindo a passagem do alimento. Você já fez endoscopia, é normal, ele não tem estreitamento do esôfago. Então, você vai monitorizar o pH intraesofágico desse paciente para ver se ele realmente está apresentando refluxo, né? Sistemas respiratórios suspeitos de serem causados pelo refluxo. Tosse, asma, né? Mas principalmente tosse. Então, é uma indicação ideal de pH esofágica prolongada, né? Nós tivemos um paciente que ele vinha sendo tratado por nós por doença do refluxo gastroesofágico. Estava estudando bem e foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, ele teve um acesso de tosse, tossiu quase que um dia inteiro. E lá mesmo ele foi ver o médico. Primeira coisa que o médico fez, mandou ele fazer uma pH-metria esofágica prolongada, para ver se realmente ele coincidia com o seu refluxo e a tosse adquirida ao refluxo. Sintomas otorrinolaringológicos. Um dia recebemos um paciente por rouquidão. Ele começou, nos últimos tempos, a ficar rouco. Então, fizemos a endoscopia, ele tinha hérnia de hiato, tinha esofagite de refluxo, úlcera de esôfago. Então, sistema otorrino. Recebemos outro dia um paciente do otorrino que foi lá, quando fez uma laringoscopia, né, ele notou que as cordas vocais, a laringe desse paciente estava toda queimada. Então, veio para cá. Então, é indicação de pH-metria esofágica prolongada. Pacientes com sintomas sugestivos de refluxo sem esofagite em endoscopia. Foi aquilo que eu falei. Então, esse é o paciente ideal. Aquele paciente que diz para você que tem azia, que diz para você que tem queimação retroexternal, você faz endoscopia, é normal. Então, você instala a pH-metria esofágica prolongada, mede o pH, vai constatar se realmente tem refluxo, que o pH do intraesofágico vai ficar abaixo de 4 por tempo prolongado, né? E principalmente também em pacientes operados que apresentam recidivo, para ver realmente a intensidade desse refluxo e se realmente é devido ao refluxo gastroesofágico. Próximo. Então, como eu falei para vocês, né, o pH do esôfago, para que o refluxo seja patológico, tem que cair abaixo de 4. A esôfago-manometria, extremamente importante também, né? Eu falei para vocês que o esfíncter inferior do esôfago, ele isoladamente é o mecanismo mais importante na prevenção do refluxo. Obviamente, nós temos outros mecanismos, como nós vimos, o diafragma natural, a membrana frenoesofágica, o ângulo de His, né, a junção esôfago-gástrica, a porção intra-abdominal do esôfago. Mas, isoladamente, o esfíncter inferior do esôfago, ele é o mecanismo mais importante na prevenção do refluxo.
E nós avaliamos a competência do esfíncter inferior do esôfago através do registro pressórico do esôfago distal. Nós vamos lá medir a pressão no esôfago distal. Nós sabemos que pacientes com refluxo importante, normalmente a pressão no esfíncter inferior do esôfago vai estar abaixo de 4, que normalmente é em torno de 15, 20 a 25. Então, realmente, um dado bastante importante. Próximo. Então, o que acontece? Então, a doença do refluxo gastroesofágico apresenta-se com a diminuição da pressão do esfíncter inferior do esôfago. Então, por que isso é importante hoje em dia? Hoje em dia, porque você vai estudar, como nós dissemos, esse esfíncter inferior do esôfago. Porque o nosso objetivo no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico é principalmente impedir as complicações, impedir que esse paciente tenha uma úlcera de esôfago, impedir que esse paciente tenha uma estenose de esôfago devido ao refluxo, impedir que esse paciente evolua para um esôfago de Barrett, para uma metaplasia intestinal, para uma displasia e para um adenocarcinoma. Então, de uma certa forma, o que nós fazemos? Quando nós constatamos que este paciente tem uma anormalidade importante do esfíncter inferior do esôfago, não só em termos de pressão, mas também em termos de comprimento, então nós podemos indicar tratamento cirúrgico precoce para esse esôfago. Então não adianta você querer tratar cirurgicamente, tratar clinicamente um paciente que realmente tenha, um paciente obeso, que tenha uma pressão no esfíncter inferior do esôfago extremamente baixa. Você sabe que esse paciente, a chance dele recidivar, a sintomatologia é muito grande. Então você faz um tratamento precoce, cirúrgico desse paciente. E principalmente em pacientes que têm disfagia. Será que essa disfagia é devido ao refluxo? Será que essa disfagia é devido a uma alteração motora do esôfago? Aí é que é importante a esofagomanometria. Por quê? Porque nós sabemos que a disfagia devido ao refluxo, se o paciente não tem estenose, então esse paciente tem que ter uma pressão no esfíncter inferior do esôfago pequena, em torno de 4, 5, menor que 4. Agora, se esse paciente tem disfagia devido a outras patologias, por exemplo, a calagem de esôfago. A calagem de esôfago te dá disfagia. Então, às vezes, não ser na sua forma inicial, não característica, quando você tem o dólio do esôfago, Então, a calagem de esôfago te dá disfagia. Então, o que acontece quando você mede a pressão no esfíncter inferior do esôfago? A pressão está aumentada, o corpo esofágico não tem peristaltismo. Então, a esofagomanometria é extremamente importante para avaliar o diagnóstico diferencial da doença do refluxo gastroesofágico com os distúrbios motores do esôfago. Porque se você tem um paciente que tem disfagia devido a outras causas que não a doença do refluxo gastroesofágico, você trata esse paciente, faz uma fundoplicatura nesse paciente, o resultado vai ser um desastre. Então é extremamente importante que você faça esta diferenciação. Então, lembrar. Então, resumindo, você tem a pH-metria esofágica prolongada, principalmente naqueles pacientes que apresentam sintomas incaracterísticos. Paciente que você não consegue diagnosticar uma disfagia, paciente que tem dor torácica, com sintomas que não se enquadram nos típicos da doença do refluxo gastroesofágico. Você tem a esofagomanometria, principalmente para diagnosticar esses pacientes que têm alterações, prováveis alterações motoras do esôfago, aquele esôfago com uma pressão extremamente alta. Então, um outro exemplo é aquele esôfago que chamamos de quebra-nozes, que são aquelas quantidades enormes de ondas que nós vemos no raio-x, e aqui também, pela esofagomanometria, você diagnostica, que pode causar dor, disfagia. Então, é extremamente importante vocês lembrarem da existência desses testes.
terminar essa parte da investigação diagnóstica, nós temos um teste chamado de Bernstein, né? Em que nós instalamos ou instilamos 0,1 normal ácido clorídrico no esôfago, e se esse paciente, principalmente paciente com dor torácica, se a dor torácica for devido ao refluxo, ela vai reproduzir a dor. Se a dor torácica não for devido ao refluxo, ele não reproduz a dor. É outro teste que vocês podem lançar. Então, é o armamentário diagnóstico que nós temos. Não podemos pensar hoje em dia apenas em endoscopia e biópsia. Nós temos que falar em pH-metria, nós temos que falar em manometria, nós temos que falar em cintilografia e em teste de perfusão. Próximo. O tratamento do refluxo gastroesofágico pode ser conduzido por meios de conduta conservadora ou cirúrgica, havendo critérios bem definidos para a escolha das vias. Né? Então, nós temos critérios. Próximo slide. Então, vocês veem, o tratamento conservador, né? De toda essa leitura que eu fiz para essa palestra, para essa conversa que nós estamos tendo, então, ainda se acredita que o tratamento inicial do refluxo é conservador. Né? Até, vocês vão ver, até em esôfago de Barrett, o Pinotti, na monografia do Gastão desse ano, ele põe lá que inicialmente devemos tratar o tratamento conservador. Então, nós devemos optar, né, o tratamento conservador. Normalmente, claro, né, nos refluxos, a doença não complicada, e por um tempo mínimo de 8 semanas. Aqui numa literatura do Sérgio Hall, ele tratou de 2 anos a 16 anos com um tempo médio de 5 anos. Então, realmente, aí é uma discussão bastante interessante que nós podemos deixar um tempinho para daí ouvir a opinião do pessoal da plateia. Porque o que nós sabemos é que você deve tentar o tratamento conservador inicialmente. O tratamento conservador clássico, né? Então, que as drogas inibidoras da produção ácida do estômago, as medidas, a dieta, as medidas de vida em termos de perder peso, evitar comer e logo ir se deitar, elevar a cabeceira da cama, né, para 20 a 25 centímetros, então são as medidas comportamentais. Né, eu acredito que se você se ater às medidas comportamentais, você vai realmente se dar bem em termos de tratamento. Então, o importante é o seguinte: nós sabemos que se você manter o pH do esôfago, o pH do estômago, acima de 4 por 20 a 22 horas, 95% das esofagites serão curadas. Então, se você manter o pH do estômago alcalino. Então, quer dizer, a grande maioria das esofagites pode ser curada, né, só pelo controle do pH. Como é que nós conseguimos isso? Hoje em dia, sem se alongar muito, a terapia antiviral são os inibidores da bomba de próton, normalmente em dose dupla. Então, é o omeprazol 2 vezes ao dia, o lansoprazol e 2 vezes ao dia. Bom, isso é na fase aguda, mas nós não devemos esquecer que a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença crônica. Então, se aconselha que nós façamos um tratamento prolongado. Só que daí na fase prolongada, você não precisa mais fazer com que esse paciente tenha de 12 em 12 horas de inibidor da bomba de próton. Você pode, o esquema que dá mais certo é uma vez ao dia do inibidor da bomba de próton. Só que não vamos esquecer das medidas comportamentais. Esta tem que ser para o resto da vida. Então o paciente tem que perder peso, ele tem que ter pequenas refeições, ele tem que parar de fumar, parar de tomar café, ele tem que evitar comer e logo ir se deitar, ele tem que elevar a cabeceira da cama, né, evitar os alimentos que diminuem a pressão no esfíncter inferior do esôfago, como as refeições gordurosas, chocolate, café, bebida alcoólica, cigarros. Então é importante esta avaliação. Se nós fizermos isso, a grande maioria desses pacientes vão se dar bem clinicamente. Né? E próximo slide. Então, agora nós temos, obviamente, um tratamento cirúrgico. Então, quando é que nós vamos tratar
vocês vão se deparar muitas vezes com pacientes jovens que com sintomatologia de início recente, e aí você pode também fazer uso até de substâncias como os bloqueadores H2, não precisa realmente usar os inibidores da bromocriptina. Bom, o tratamento cirúrgico, para o tratamento clínico, obviamente. Então aí, quanto tempo você vai tratar esse paciente? Depende de cada um. No mínimo, como eu falei para vocês, 8 semanas. Mas o tempo vai depender de cada um. Complicações do refluxo, obviamente, cirúrgico, estenose de esôfago, úlcera de esôfago, esôfago de Barrett e hemorragia. Esse indicação de cirurgia. Embora aqui também no esôfago de Barrett nós podemos comentar um pouquinho aqui. Próximo slide. Tratamento cirúrgico. Complicações respiratórias da doença do refluxo. Quando prejudicam a qualidade de vida dos seus portadores. Então veja lá, o paciente que tem continuadamente broncoespasmo, crises asmatiformes, pneumonias de repetição, fenômenos de aspiração noturna e sufocação. Então, tratamento cirúrgico. E, obviamente, os pacientes têm condições clínicas. Próximo slide. Pacientes de acordo com a sua atividade profissional, pacientes que adotam postura que facilita o refluxo. Então, é o lavrador, é o arquiteto, é o mecânico, é o jardineiro, que trabalha em situações em que há uma facilidade de se ter o refluxo. Próximo. Paciente, o refluxo associado a procedimento cirúrgico anterior. Então, o paciente que fez uma cardiobiotomia, paciente que fez uma gastrectomia B2. Próximo. Pacientes com doenças intraabdominais associadas. Então, é aquele paciente que tem uma policistite calculosa, vai ser operado de policistite calculosa, vai ser submetido a uma policistectomia e tem história de refluxo, tem hernia de hiato. Então, se justifica plenamente no mesmo ato cirúrgico fazer o procedimento da correção do refluxo. Pacientes com hérnias abdominais, em abdômen superior, uma hérnia incisional, por exemplo. Pacientes com doença ulcerosa, tão raro hoje que você vai levar para a cirurgia, eletivamente, por falta de tratamento clínico, mas que esses pacientes com a história de refluxo, então você vai abrir a cavidade abdominal, você vai, através da videolaparoscopia, fazer o tratamento da doença intraabdominal, então se justifica plenamente de fazer o tratamento do refluxo. Então essas são as indicações cirúrgicas do tratamento. Próximo. Cirúrgico. E qual a cirurgia? Não queremos entrar aqui em detalhes técnicos. Bem resumidamente, como o nosso professor mostrou ontem, para ser bastante categórico, objetivo, no Brasil nós temos duas técnicas que mais são usadas no tratamento do refluxo gástrico. Então vejam que aqui eu não estou falando do tratamento da hérnia de hiato. Eu esqueci, faz tempo que eu não falo de hérnia de hiato. Eu falei só no começo da palestra. Mas nós estamos falando de refluxo. Então, eu não vou tratar a hérnia de hiato desse paciente. A hérnia de hiato, a abertura no hiato, eu vou dar 1 ou 2 pontinhos, mas não é isso que me interessa. Eu vou tratar o refluxo. E para isso, eu vou construir válvulas anti-refluxo. Então, as técnicas mais comuns que nós temos é a técnica de Nice, em que há um envolvimento total do esôfago intraabdominal, e a técnica de Linde. Tanto a técnica de Nice quanto a técnica de Linde é primordial, que tanto pela convencional como pela videolaparoscópica, que o esôfago intraabdominal seja bem dissecado. Isso é extremamente importante. Então, na técnica de Nice, há um envolvimento total de 360 graus do esôfago. E na técnica de Linde, 270 graus. Então, eu estou tratando o refluxo. Próximo slide. Então, essa é a técnica de Linde, em que nós, então, temos um envolvimento parcial do esôfago. Nós seguramos aqui uma borda de fundo gástrico do lado esquerdo e do lado direito do esôfago, esôfago intraabdominal, bem dissecado, fazendo uma válvula anti-refluxo. E a técnica de Nice, próximo slide, que nós fazemos, então, um envolvimento global, 360 graus,
laparoscopia, né, se fala muito nessas técnicas pela cirurgia videolaparoscópica. Né? Mas, obviamente, garanto que temos muitos colegas aqui que ainda fazem pela técnica convencional. Mas eu acho que o que é importante, alguns pontos a se considerar. Primeiro, na técnica de início, né, antigamente se falava no flop início, naquele início muito frouxo, em que se descolava todo o fundo do estômago, de grande curvatura, do baço aqui, se ligavam os vasos curtos, né, e se fazia aí uma aplicatura de tamanho bastante importante, né, considerar. Hoje em dia, já se fala que você, na realidade, não precisa fazer a ligadura dos vasos curtos, né, e você não precisa do foco nisso, e você também não precisa de mais do que 2 ou 3 pontos pela videolaparoscopia. Né? Então, quem faz o descolamento do fundo do estômago pela vídeo tem mais complicações, é extremamente difícil. Quem faz pela cirurgia a céu aberto sabe a angústia, né, a nossa taxa de adrenalina indo lá para cima quando nós estamos dissecando, né, liberando o fundo gástrico e a grande curvatura do esôfago. Né? Normalmente esses pacientes são mais obesos, são difíceis a cirurgia. Né? Mesma coisa na técnica por videolaparoscopia. Então, hoje em dia, aparentemente, a tendência está mais na vídeo pela técnica de Linde. Né? Porque você não precisa descolar o fundo do gástrico, né? E os trabalhos têm mostrado que tanto pela técnica de Nissen quanto pela técnica de Linde, o refluxo, os resultados são os mesmos. O refluxo é controlado. Próximo slide. Então, o tratamento cirúrgico, quer seja pela técnica de Linde, quer seja pela técnica de Nissen, é o tratamento do refluxo gastroesofágico. Terminando, uma pergunta. O vídeo aumentou a cirurgia para a doença do refluxo gastroesofágico? Todo mundo tem a impressão disso. Né? Hoje em dia nós vemos mais e mais cirurgias para o refluxo gastroesofágico. Então, o que nós vemos? Nós realmente vemos, a certeza é que sim. O Marquezini, ele fez um apanhado de 10 serviços que mais operam, serviços que realmente operam bastante doença do refluxo gastroesofágico. Então, vocês vejam, em 1989, que foi o último ano em que a via aberta estava ainda vigorando, vamos dizer assim, né, foram feitas 130 cirurgias por esses 10 serviços, né, juntos. Né, e em 1996, pela técnica de vídeo, foram feitas 395 cirurgias. Então, quer dizer, houve um aumento 3 vezes mais, superou 3 vezes mais doença do refluxo gastroesofágico. Próximo. Então, por que aumentou? Né? As conclusões. Então, mudança comportamental dos clínicos. Normalmente, quem refere o paciente, porque esses pacientes normalmente são vistos pelos clínicos, e antigamente os clínicos ficavam tratando esses pacientes por longa vida, porque a cirurgia era muito agressiva, com a morbidade muito alta, pacientes obesos, né, difícil, técnica difícil, mais pela constituição física do paciente. Então, o clínico segurava o paciente. Hoje em dia, por uma técnica com menor morbidade, os clínicos estão referenciando mais esses doentes. Organização do serviço de referência. Então, nós sabemos que tal serviço opera bem, então mandamos esses doentes para lá. A técnica cirúrgica menos agressiva, pela vídeo. Indicações cirúrgicas mais liberais. Os exames, como eu falei para vocês, você faz uma pH-metria, faz uma manometria esofágica, vê que esse paciente, que o esfíncter inferior do esôfago dele é extremamente alterado, a pressão abaixo de 4, então para que você vai ficar tratando esse doente? Ele já indica a cirurgia precoce para evitar as complicações. Então, o nosso armamentário diagnóstico nos dá hoje poderes para que a gente identifique esses pacientes. O papel da mídia sobre a população, a videolaparoscopia veio com um marketing muito grande. Então, às vezes, o próprio paciente
está tomando remédio, ele pede, fala, doutor, mas é aquela cirurgia do buraquinho, não dá para fazer, porque eu quero parar de tomar remédio. Né? E, obviamente, uma das que eu acho que é extremamente cabível aqui é o exagero nas indicações cirúrgicas. Muita gente operando hérnia de hiato e não refluxo. Acho que isso é isso. Só para terminar, só dois minutinhos, agora está dando uma hora, né, para me dizer 5 minutinhos. Então, o outro ponto, só que eu queria tocar com vocês, é o esôfago de Barrett. Né? Nós não podemos falar em refluxo e não falar em esôfago